Olá a todas, todos e todes, sejam muito bem-vindos. Queria agradecer essa galera hiper competente, super profissional da comissão organizadora que fez esse convite para participar aqui com vocês do 10º curso de inverno. Eu sou professor do programa de pós-graduação há muito tempo. Eu dou aula das disciplinas de genética molecular, técnicas de redação científica e filosofia da ciência. E minha pesquisa é voltada à genética de plantas e micro-organismos aplicada à diversidade microbiana funcional visando bioprospecção e controle biológico. Então, vocês devem estar se perguntando por que falar sobre esse assunto, pandemia, infodemia e guerra cultural. Bem, não somente pelo profundo impacto que ele tem nas nossas vidas, como também na nossa profissão de cientista e educador. Então vamos lá. Apesar da pandemia da Covid-19 ter acentuado muito este problema, a infodemia de fake news e desinformação vem ocorrendo há pelo menos uma década e ganhou notoriedade a partir do escândalo da Cambridge Analytica, liderada pelo Steve Bannon, que se sabe teve influência marcante na decisão do plebiscito do Brexit e na eleição de Donald Trump. E também na eleição de outras candidaturas de extrema-direita no Brasil, na Hungria e em outras partes do mundo. A partir da nova realidade de alcance ampliado da informação por meio das plataformas digitais e das redes sociais, a infodemia vem sendo usada como principal arma para a reascensão das ideias nazifascistas de extrema-direita, que vem travando essa guerra cultural no mundo com o objetivo característico desses pensamentos e desse ideário que traz esses personagens nefastos todos que nós conhecemos, que tem um objetivo de exclusão e extermínio dos diferentes. E isto retorna para a pandemia da Covid-19, que vem sendo, infelizmente, instrumentalizada e convenientemente utilizada para atingir esses objetivos de extermínio das pessoas. Eu quero ressaltar ainda que o negacionismo científico, que a Ariana comentou no início do curso, na palestra dela, assim como o ataque consistente à cultura e à educação, são elementos ideológicos fundamentais dessa guerra fomentada pela extrema-direita. O ideário de extrema-direita, em sua essência, é um ideário de barbárie, de retrocesso, de retorno a um mundo não civilizado. E nos cabe discutir e trabalhar e lutar contra essa realidade. Então, esses três assuntos, pandemia, infodemia e guerra cultural, estão interligados intrincadamente e eu vou tentar dissecar um pouquinho deles aqui com vocês. Vamos começar tentando responder a pergunta do título. O que aconteceu conosco? Evidentemente que a nossa realidade ela é sempre multifacetada, complexa e, obviamente, são diversas fontes de causas, mas eu entendo que a gente tem 4 grandes pilares do conhecimento que a gente pode elencar aqui. Com base nesses pilares, nós temos condição de entender de uma maneira, na minha opinião, mais clara, mais direta, como chegamos até aqui. Veja, a história ela é interessante em si, porque a roda da história ela tem as possibilidades de para onde ir no futuro, mas ela deixa a sua marca. E através dessa marca a gente sabe como e por onde a gente passou para chegar até aqui. No nosso caso, é evidente que o nosso período colonial e o período do Império estabeleceu relações sociais baseadas no escravagismo, no genocídio dos povos originários, que marcaram profundamente a nossa sociedade e o nosso padrão geral de pensamento cultural. Afinal, foram mais de 300 anos de escravidão. Da mesma maneira, os nossos mais de 130 anos de república começaram com um golpe militar. Ou seja, naquela época havia um pensamento positivista que na formação das Forças Armadas que entendia que as Forças Armadas tinham a capacidade de tutelar
uma sociedade, né? E esse pensamento permaneceu ao longo de todos esses anos e hoje faz parte de maneira extremamente anacrônica, super prejudicial à nossa democracia, como a gente viu ao longo do século XX, todos os golpes militares e todas as intervenções que acabaram sendo terríveis para nós como país. Né? Esse assunto tem 2 livros que eu recomendo. Laurentino Gomes, 1889, explica muito bem, de uma maneira bem humorada, mas bem profunda também, esse período importante da nossa história. E o outro que eu fortemente recomendo para que vocês vejam é A Elite do Atraso, do sociólogo G.C. Souza. Do ponto de vista econômico, né, que é inclusive consequência da nossa história, né, nossa sociedade é montada em cima de uma forte estrutura de desigualdade. Eu recomendo 2 livros pequenos para vocês, para ajudar a entender esse processo, do Eduardo Moreira, o Desigualdade e Caminhos para uma Sociedade Mais Justa, e o Economia do Desejo, a farsa da tese neoliberal, que eu, inclusive, vou conversar um pouquinho mais em detalhes sobre ele mais adiante na nossa palestra. Também não há como evitar de considerar as questões geopolíticas, uma vez que, desde a Segunda Guerra Mundial, o planeta vive sob a hegemonia do país imperial vencedor daquele conflito e que constantemente vive em busca da manutenção dessa hegemonia. Nós, como país periférico, constantemente sofremos as ações, né, desse país imperial, atacando nossa soberania e as nossas condições de desenvolvimento, evidentemente que para que não se possa vir a ser um competidor mundial nos mais diversos sentidos. Importante salientar, lembrar que sofremos um ataque de guerra híbrida desde 2013, que inclui guerra cultural, lawfare, ações midiáticas que simplesmente desestruturaram o que nós havíamos construído, né, em busca da nossa soberania, do desenvolvimento. Então, esses aspectos todos precisam ser considerados, né? E, por fim, eu gostaria de mencionar que as questões de tecnologia, dessa nova era que nós estamos vivendo, né, das plataformas digitais, da internet, da inteligência artificial, tudo isso integrado, esse é o pilar que eu pretendo me deter mais. E, evidentemente, essas 4 grandes vertentes do conhecimento confluem e contribuem para que a gente esteja nesse estado absolutamente lastimável de destruição generalizada das instituições, e esse morticínio inimaginável para qualquer ser humano no planeta. Então, o restante da minha palestra, eu vou me deter em 2 aspectos que estão no título, que no caso, a infodemia, né, e concluo falando um pouco sobre a guerra cultural, chamando atenção para essa obra do colega João César de Castro Rocha, que tem feito um trabalho brilhante nesse sentido. Então, eu agora resgato algumas falas anteriores minhas para descrever um pouco a infodemia. Bem, o que é infodemia, afinal? Bom, segundo uma definição simplificada da OMS, infodemia é o excesso de informações a que se está exposto, e uma boa parte dessas informações são informações falsas, são as fake news, né? Isso leva os indivíduos a uma grande insegurança a respeito, por exemplo, das orientações corretas, verdadeiras e confiáveis de base técnica e científica sobre atitudes de proteção, situação epidemiológica e o desenvolvimento de medicamentos e vacinas. Tá? Mas a infodemia ela é um problema constante que atinge a todas as pessoas, pois tem gerado uma perigosa perda de sentido de conhecimento sobre a verdade, tá, das coisas. E isso tem profundas consequências negativas para a saúde mental e bem-estar geral das pessoas. Ou seja, a infodemia atinge diretamente nossa qualidade de vida. Vamos ver agora algumas características da infodemia, tá, para que a gente possa construir um melhor entendimento, né, sobre o que se pode e o que se pode fazer para a gente poder lidar e se proteger dela. Eu recomendo fortemente para vocês que vocês todos vejam esses 2 documentários, mais uma entrevista e mais um vídeo do colega Atia Yamarino. Por quê? Eu considero que isso forma um excelente curso introdutório para o nosso entendimento sobre infodemia e manipulação
de mentes. Tá? Então, os documentários são O Dilema das Redes e Privacidade Hackeada. Ambos são da Netflix. Tá? A entrevista é da TV 247, que dá para ser vista no YouTube, que o Leonardo Atuque entrevista o Eduardo Moreira sobre exatamente o dilema das redes. Eles debatem esse filme. E o vídeo do colega que eu mencionei, o título é Como o Facebook Manipula os Seus Sentimentos. Tá? Os links para essa entrevista e o vídeo do Átila estão aqui embaixo, né, na descrição do vídeo, junto com outras informações. Vamos começar, então, aprendendo um conceito básico e fundamental para a gente poder entender infodemia, que é o conceito de economia comportamental. Eu queria que vocês prestassem bem atenção no trecho dessa entrevista que eu falei, que eu trouxe aqui para vocês verem. Agora, Eduardo, olha só, como é que isso se conecta com a economia comportamental, que é um dos temas da sua especialidade? Porque olha o que a gente falou, vocês falaram, as redes, as plataformas buscam a sua mudança de comportamento. Mas o que eles falam muito no filme é que existe uma grande competição pela sua atenção, né? Então, por exemplo, aqui no YouTube, onde a gente está, uma das métricas mais importantes é o watch time, é o tempo de visualização. Então, em cada canal, não importa quanta... Por exemplo, aqui tem uma live de 1 hora que a gente vai fazer, não são quantas pessoas passaram por aqui assistindo, mas quanto tempo elas permaneceram assistindo. Porque quanto mais tempo elas ficam, mais importante você é, inclusive, para gerar retorno publicitário. Isso vale para Instagram, para Facebook, etc. e tal. Né? De que maneira essa busca pela atenção cada vez maior, e as pessoas se tornaram completamente viciadas na internet, redes sociais, celular, etc. e tal, se conecta com o que você chama de economia comportamental? Explica para a gente os conceitos da economia comportamental. E essa aula de economia comportamental é a aula que eu, particularmente, mais gosto de dar, porque é uma aula que tem tudo a ver com esse momento que a gente está vivendo de ser manipulado em massa. Agora é o seguinte, onde você estiver, provavelmente várias pessoas estão assistindo isso aqui no seu smartphone, quando desligarem já vai vir uma propaganda utilizando elementos dessa nossa conversa para convencer ela a mudar de comportamento em relação a alguma coisa. E como é que você se defende disso? A primeira maneira é entendendo como isso funciona. E é isso que a economia comportamental faz. Então vamos lá. Vamos fixar 4 pontos principais do que disse o Eduardo. O primeiro deles, tá, é que economia comportamental é um ramo da economia capitalista principalmente, que busca entender como funcionam os processos mentais que levam as pessoas à tomada de decisão. Tá? Ou seja, ao entender este processo, você abre a possibilidade, claramente, de manipular, direcionar essas decisões, as ações dos indivíduos. O segundo ponto, tá, é que já se sabe, já se entendeu que, por incrível que pareça, ações e pensamentos irracionais das pessoas são mais previsíveis. Ou seja, para se construir um modelo que possa permitir uma manipulação, se sabe que tomadas de decisões irracionais são mais fáceis de ocorrer. Tá? O terceiro ponto, que também é uma base da economia comportamental, é o entendimento de que o nosso cérebro hoje ele é o mesmo de 20, 30 mil anos atrás. Ou seja, ele é o cérebro primata que evoluiu até aquele tempo. Tá? Então, muitas das nossas reações, dos nossos sentidos e dos nossos instintos estão baseados no que o processo evolutivo nos levou naquele momento. E aí o quarto ponto importante é se dar conta disso. Aquele cérebro primitivo, nômade, caçador, coletor, tá? É um cérebro cujo principal gatilho para a tomada de decisões sobre o que se iria fazer era o sentido de escassez das coisas. Sempre se vivia uma incerteza sobre se iria se encontrar caça, se iria encontrar comida e outras incertezas sobre predadores, etc. Então, o sentido de falta era um dos principais elementos que nos permitiam, que lideravam, a nossa tomada de decisões. Tá? Outros aspectos interessantes que são importantes da gente ter em mente a partir dessa entrevista do Eduardo Moreira seriam basicamente o seguinte. Primeiro, o sistema econômico capitalista ele fomenta o consumo com base numa ideia de utilidade para as mercadorias, produtos e serviços. E, em tese, há uma percepção coletiva de que essa utilidade estaria, de fato, associado à satisfação das necessidades humanas. Só que, como o Eduardo Moreira pontua, na prática, o sistema de propaganda capitalista que induz ao consumo ele é fundamentalmente dirigido para atender aos nossos desejos, que é muito diferente. Tá? Ou seja, a propaganda disfarça a indução dos nossos desejos, tá? Com a ideia de que eles são úteis. Daí o nome Economia do Desejo, tá? Que inclusive é o título de um dos livros do Eduardo, que eu recomendo muito para vocês. Um segundo aspecto desse sistema de propaganda capitalista tradicional, e que foi absurdamente potencializado pelas redes sociais,
tá? É que eles buscam disparar gatilhos, aqueles gatilhos, tá? Que permitam estimular os nossos desejos. E aqui está o truque de manipulação psicológica. Por quê? Porque os desejos são insaciáveis. Os desejos não têm limite. Tá? Ou seja, a gente está sempre querendo mais, quer mais, quer mais, e isso não tem fim. Então a gente compra mais e consome mais. Tá? E o terceiro aspecto importante do próprio sistema capitalista é que ele se baseia no lucro. Tá? E o lucro, obviamente, numa situação como essa, segundo pontuou o Eduardo, ele sempre, cada vez mais, busca estimular essa economia do desejo. Porque para ter mais lucro, você tem que comprar mais, consumir mais, e você tem que ter sempre mais e mais desejos. Agora eu vou falar um pouco sobre alguns aspectos do documentário O Dilema das Redes. Bem, a arquitetura das redes sociais ela é montada com base em algoritmos e inteligência artificial. Tá? E esses algoritmos se fundamentam nos seguintes princípios. Tá? Número 1. Princípio da economia comportamental. Nós acabamos de discutir de maneira mais detalhada. Segundo princípio, há uma interligação das plataformas, ou seja, Google, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, etc. Tá? O terceiro princípio é que, a partir da economia comportamental, a partir da interligação dessas plataformas, é aplicado o chamado aprendizado de máquina. Tá? Então, a inteligência artificial faz teste de hipótese com os dados obtidos. Um outro aspecto da arquitetura das redes é que esse sistema forma, tá, um sistema de persuasão que permite a manipulação das decisões em massa. Aquilo que nós conversamos antes. Tá? E por fim, tudo isso atuando conjuntamente, busca gerar uma sensação do irresistível. Ou seja, exatamente nesse ponto em que a arquitetura e o funcionamento das redes sociais levam ao vício. É importante salientar que em muito pouco tempo, né, houve uma mudança de objetivo nas redes sociais. O que em princípio era conectar pessoas, unir pessoas, passou rapidamente a ser ganhar dinheiro. Tá? Por causa disso, os algoritmos e a inteligência artificial, né, foram, no caso, redirecionados para quê? Para aquilo que permitisse mudança de comportamento dos usuários. Tá? É essa mudança de comportamento das pessoas que, de fato, passou a ser o produto que estava sendo vendido. E quem eram os clientes, então? Se há um produto, tem que ter um cliente. Quem eram os clientes das redes sociais? Na verdade, as empresas que vendem os seus produtos. Ou seja, a mudança do nosso comportamento passou a ser o produto ao qual os clientes, as empresas, estavam interessados em adquirir. Nesse caso, então, o que passou a ser necessário? Manipular os desejos das pessoas, conforme que a gente discutiu acima. E nesse sentido, gente, infelizmente, pela nossa natureza humana, os algoritmos perceberam que essa mudança de comportamento, que passou a ser o objetivo da inteligência artificial, funciona melhor, atinge mais essa mudança de comportamento pelo ódio e pela polarização. E se vocês prestarem atenção, isso faz sentido, porque o ódio é um sentimento de mesma natureza dos desejos, ou seja, o ódio é insaciável. Tá? O que a polarização faz? A polarização facilita a formação das bolhas, ou seja, facilita a formação de grupos que se comportam de maneira semelhante com interesses afins. E qual que é a lógica por trás disso? É que se consegue mudança de comportamento de forma muito mais eficiente, muito mais barata, quando o sistema de propaganda atinge os grupos de pensamentos semelhantes com estímulos personalizados. Tá certo? Ou seja, esses estímulos são personalizados com base nos perfis psicológicos médios do que compõem essas bolhas, que são definidos pelos algoritmos e pela inteligência artificial.
e cada vez mais interligadas às plataformas. Antes, o Facebook, ele conseguia estudar o teu comportamento pelo Facebook. Agora, o Facebook, ele tem o WhatsApp, ele tem o Instagram. Então, ele consegue ver com quem você acabou de trocar uma mensagem no WhatsApp, né? Ele consegue ver quem são os seus contatos. Ele consegue ver no Instagram qual tipo de foto você parou, qual que você esticou com a mão, quanto você ficou de tempo em cada uma das fotos, o que aquela foto mostra, o como isso se relaciona com as últimas coisas que você postou no Facebook. Então, o negócio é meio que infinito. E pensem que não é uma pessoa fazendo isso. É a máquina instruída a fazer isso, e essa máquina vai testando hipóteses o tempo inteiro. É aquilo que a gente chama de machine learning, ou seja, o aprendizado da máquina. E vai fazendo isso o tempo inteiro, que aí ele vê a sequência de vídeos que mais te faz acreditar numa coisa. Mas nenhum de nós está imune à possibilidade de mudar de opinião nesse mundo que é um mundo manipulador. Não acreditar nesse poder da manipulação é estar suscetível a ela. Aproximando do final do que eu gostaria de conversar com vocês, eu vou falar um pouquinho sobre a questão da guerra cultural, chamando atenção, me baseando principalmente nesse livro lançado recentemente pelo colega da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Nesse livro, o João César faz uma análise bastante aprofundada e detalhada a respeito deste movimento que nós temos hoje no Brasil, né, que já existia antes do Inominável, mas que é, digamos assim, personificado na figura dessa pessoa. Tá? É um movimento que mantém os 25% de apoio, né, ainda existente, apesar de todo o descalabro, e ele disseca as origens e como funciona esse sistema. Eu gostaria de trazer um resumo para vocês, né, dos pontos principais. Tá? Muito bem, esse movimento de extrema-direita não é o que muita gente costuma dizer, um bando de lunáticos, pessoas perdidas. Não. Existe claramente uma linha que direciona toda essa movimentação. Tá? Segundo, no Brasil há 3 pilares fundamentais desse movimento em relação à guerra cultural. O primeiro deles é a doutrina de segurança nacional da Guerra Fria, ditadura militar. Ou seja, apesar de anacrônico e ultrapassado, essa doutrina ela apontava a definição de um inimigo, que na prática, na época, era o comunismo. Né? Então, evidentemente que se trata de um delírio, mas este delírio, por toda a forma como é estruturado, ele agarra e prende e direciona os participantes. O segundo pilar é uma ideologia de combate. Orville foi uma obra lançada no final da década de 80, que quer dizer livro ao contrário. Né, que serve de base, infelizmente, na formação de inúmeros militares, e basicamente o que essa ideologia de combate traça é a necessidade de você rever, negar os fatos históricos, no caso as torturas e a ditadura militar, e aparelhar as instituições para que você possa recontar, reescrever a história de acordo com essa visão. Por fim, um sistema de matriz conspiratória que é o olavismo. Fecha perfeitamente com os anteriores, no sentido de que você não tem que discutir, não tem que argumentar, você tem que destruir o inimigo. Qualquer discussão, qualquer embate tem a finalidade de desqualificar, destruir, principalmente reputação. Né? Um outro aspecto desse movimento que está totalmente relacionado com a economia do desejo e da questão do ódio funcionar nos algoritmos para constituir as bolhas. Né? A retórica do ódio ela possui uma resposta psicológica coletiva de alta eficiência. A guerra cultural atual ela é baseada nos algoritmos das plataformas de redes sociais, conforme nós já vimos, que permite a formação das bolhas. Tá? Ela é baseada exatamente num tsunami, numa enxurrada de fake news que acaba estabelecendo uma realidade paralela. Né? Forma um Brasil paralelo vivendo numa matrix, né? Que casa perfeitamente com a ideologia de combate que nós vimos logo aí em cima. Tá? Esta realidade paralela fomenta a infodemia. Por quê? Por causa da dissonância cognitiva que causa na pessoa não saber que notícias são verdadeiras e que notícias são falsas, e isso causa um desconforto psicológico. Esse desconforto acaba sendo suprido pelo viés de confirmação. Então, isso significa que as pessoas suscetíveis a este tipo de informação e a esse tipo de realidade, dissonância cognitiva resolvida a partir da retórica do ódio e da atenuação do desconforto pelo viés de confirmação.
Para finalizar, eu quero fazer uma propaganda também desse livro, Reconstruir a Democracia, organizado pelo deputado constituinte Aldo Arantes, e que eu tive a oportunidade de colaborar com um dos capítulos, junto com a colega Renata Miele. Eu recomendo esse livro porque ele é multidisciplinar e integra diversas frentes de análise de pesquisa com acadêmicos e pesquisadores importantes. Basicamente, o que a gente conclui nesse capítulo são propostas algumas iniciativas urgentes para lidar com essa questão. A necessidade do estabelecimento de políticas de regulação para as plataformas privadas, as Big Techs, porque são elas que definem os algoritmos hoje. Elas possuem um monopólio, que é um dos problemas a serem regulamentados, e a falta de transparência e prestação de contas de como os algoritmos e a inteligência artificial é estruturado para o seu funcionamento. Tá? É necessário haver um escrutínio público sobre esses algoritmos, né? Tanto na questão relacionada à privacidade, quanto nas questões relacionadas aos parâmetros que esses algoritmos utilizam para que não sejam discriminatórios, no sentido de racismo, misoginia, LGBTQIA+fobia, etc. E também garantia que os direitos humanos serão respeitados no funcionamento desses algoritmos. Tá? Além disso, política de regras de proteção de uso dos dados, né? Ou seja, é importante haver um debate público sobre quem tem acesso ao que de todas as pessoas e que interfere também nos processos políticos, como a gente tem visto. Limites, né, e parâmetros para a liberdade de expressão, tanto em relação à questão ao abuso desses limites, que se torna cometimento de crimes, né, quanto exatamente na contenção desse discurso de ódio que faz o amálgama desse movimento da extrema-direita que precisamos combater na guerra cultural. Para finalizar, uma pequena propaganda a respeito do Instituto Conhecimento Liberta, que eu faço parte e que é uma revolução na educação, na perspectiva do combate à desigualdade e à formação de uma sociedade crítica e autônoma. Tá? Eu recomendo que vocês procurem e participem desse instituto. É isso então, pessoal. Muito obrigado pela atenção, pela paciência, pela assistência até aqui. E agora eu estou à disposição para a gente conversar um pouquinho sobre esse assunto. Abraço.